Vou citar meu... Essa opinião aqui é suspeita. Não, eu vou citar meu nobre amigo, tá aqui enviesado comigo, Léo Oliveira. Léo Oliveira, Colorado ou gremista? Léo Oliveira, jornalista, quando ao lado de Cristiano Munari, no início do ano, ambos propagavam que com as contratações do Inter, Alan Patrick passava a ser um titular relativo e não absoluto. Eu imediatamente pensei... um sonho de que o Tabata ia jogar no Inter. Não. 6 meses antes? Não, é porque eles contavam com as contratações todas que o Inter estava fazendo. Eu imediatamente fui ao Google, procurei onde se compra camisa de força, eu mesmo colocaria nos dois. Passa um período... Começaste bem. Passa um período que é toda a não produção do Alan Patrick ao longo de 24, toda a não produção do Alan Patrick em 2024, e eu passo a ser aliado do Léo e do Cristiano. Com o que está jogando em 24, mesmo antes da lesão, Alan Patrick não é titular absoluto do Quero ouvir o decano da opinião. Guerrinha. Pedro, eu não discuto jogador fora de série, jogador bom. Isso eu não discuto, eu discuto o ruim. O ruim sim, o ruim eu fico pensando se ele tem que jogar ou não tem que jogar. Não é o caso do Alan Patrick. O Alan Patrick é um jogador diferente. O Alan Patrick é o cara que dá ritmo ao Internacional. Entendeu? É o cara que pega uma bola, tu sabe que dali tu pode esperar alguma coisa que pode sair. Pode sair. Agora, vamos fazer o seguinte. Tu vai comprar um jogador, tu vai comprar o Tabata ou tu vai comprar o Alan Patrick? O Tabata tá indo muito bem, Guerrinha, mas eu compro o Alan Patrick. Claro, tu vai comprar o Alan Patrick, até pela posição que ele joga, é mais difícil e tal. Bom, agora, ele tá jogando menos do que ele vinha jogando? Tá. Quanto a isso não se discute. Por que ele tá jogando menos? Aí é que tá o X da questão. Por quê? Será que ele ganha menos do que as estrelas, chamadas estrelas do time, e isso daqui a pouco gera beicinho, isso daqui a pouco influi no seu rendimento? Não sei. Confesso que não sei. Cada cabeça é uma cabeça, né? Será que ele prepara o físico dele ao ideal? Será que ele está legal? Será que ele pode render com o que tem fisicamente? Também não sei. A verdade é que eu sempre me batia que o Internacional não tinha nem reserva para o Alan Patrick. Eu acho que o Alan Patrick é indiscutível. O Alan Patrick bom, né? Não o Alan Patrick que daqui a pouco está jogando muito pouco. Isso aí a gente vai discutir. Olha, ele está merecendo ser titular? Não, acho que não está. Mas que ele é diferenciado, que ele é o jogador que faz o Inter jogar, é ele. Ah, ele não é uma Brastemp. Não, ele não é uma Brastemp. Mas ele é melhor do que os outros. Mas o Guerra acaba de tocar o ponto entre o ideal e a vida real, que é exatamente a relatoria que eu assino. Se você me der o melhor Alan Patrick, aquele de 23, essa discussão seria uma discussão de malucos. Mas nós estamos há muito tempo sem o melhor Alan Patrick. E o time começa a encaixar diferente sem o Alan Patrick. Eu quero saudar o fato do Inter ter hoje jogadores que possam questionar a titularidade do Alan Patrick. Ou seja, o técnico do Internacional tem, mesmo com 3, 4 jogadores que não pode jogar, 4 jogadores exatamente, ele tem soluções importantíssimas. Eu acho que, falando bem sério, eu acho que esse é o quadro. Tem mais um pequeno detalhe que a gente não pode desconsiderar nessa hora. A gente está levantando a bola dos outros que estão jogando, tá? E estão jogando realmente. O Tabata foi muito bem. Esse menino do meio-campo, para mim, é um bilhete premiado também. Gabriel Carvalho. O Internacional ganhou um jogo só, hein? Ganhou só do Juventude. Do Cruzeiro. Nós estamos achando que o Internacional ganhou do Flamengo, que olha, sem o Alan Patrick vai ganhar do Palmeiras. Não é assim a coisa. O Internacional ganhou do Juventude, que já vem de 3 ou 4 jogos sem vencer. Então, vamos devagar. Esses meninos entraram bem, o Tabata entrou bem, mas foi contra o Juventude. Vamos esperar para ter uma noção melhor. Eu acho que tem uma questão aí, Guerra. Acho que o apanhado todo mundo tem razão nessa argumentos. História. Mas eu acho que passa muito também por questão de característica. Por quê? O Roger montou um time que é um time de marcação alta, de intensidade. É um time que sufoca a saída de bola do adversário, não lá na frente, mas numa linha média. E quando tem a bola, correria. O Alan Patrick consegue fazer isso?
O Alan Patrick é um cara de cortar diagonal. Ele consegue pifar o companheiro que está correndo lá no mas o time do Inter, se a gente for olhar o time do Inter, não é um time... Claro que é importantíssimo, tu tem o melhor Alan Patrick, como tu disseste muito bem, Maurício. Mas o time do Inter não é um time que fica circulando a bola. O time do Inter é um time que muitas vezes rifa a bola para disputar a segunda bola, como eles dizem, tu toca, o goleiro toca, tu vai disputar, o zagueiro lá disputa com o centroavante, tu tenta pegar essa segunda bola. E aí tu começa a jogar. Então, assim, o Alan Patrick, nesse cenário de um jogo mais físico, ele perde espaço. E ele volta ao time com os 3 meias jogando bem. Eu concordo totalmente contigo, Maurício. O melhor Alan Patrick não interessa a ideia de jogo do time. Como é isso, entendeu? Esse é o ponto. Mas só jogando. Não, mas é que ele vinha jogando e não era o melhor Alan Patrick. Agora ele vem de lesão e eu acabo de ganhar de 3-0. O meu time é o que eu ganho de 3-0. 3-1 do Juventude. Eu acabo de jogar bem e ganhar. Fora de casa, um resultado que eu nunca tinha conseguido. Eu acho assim que tá na cara que tem um trabalho do Roger de tentar fazer o Alan Patrick ser aquele Alan Patrick de antes, que tinha explosão física, que conseguia jogar. Ele demorou para voltar ao cenário brasileiro, né, depois que ele veio. E voltou a pleno, né? Voltou a pleno, cotado para a seleção brasileira, inclusive, enfim. Me parece que o Roger quer trazer esse jogador de volta. No Juventude ele chegou a jogar com o Nenê e Jean Carlos. O futebol brasileiro, principalmente depois que a gente vê o que viu na sexta-feira. Que coisa deprimente aquilo, né? O futebol brasileiro está na quarta categoria. A quarta categoria. E o futebol brasileiro jogado no Brasil é a quarta categoria sem saúde. Porque nós temos... quarta categoria. Nós aceitamos ainda cara que não tem saúde para jogar. Ou porque é criança ainda e não tem força, ainda não está constituído, ou porque é veterano e não tem saúde. O que está acontecendo com o Alan Patrick? O Alan Patrick se botou lá numa condição que ele não tem físico para enfrentar. Ou ele entra, lesões, ou ele... Né? Ele teve 2 lesões. Não interessa. Isso atrapalha. Mas ele nunca... Vamos lá, Cezinha. Como é que ele jogava com o Cudê na era anterior? O Cudê chega e monta aquele esquema dele, 4-1-3-2, e ele faz do Alan Patrick um segundo atacante. Um meia ponta de lança. Um antigo meia ponta de lança. O cara vai jogar por trás do centroavante. Fechando, quando o time marcava, ele fechava a diagonal. Não era o cara dar o bote. Nunca foi, nunca vai ser. Não era no time do Abel lá do Alex, da Alessandro e Alan Patrick, lembra que 2014. Cerca, fecha a linha. Então, assim, esse Alan Patrick do Cudê, ele era quase um segundo atacante. Por quê? Porque ele já não tinha mais essa pegada. A discussão que a gente trazia na época, eu e o Cristiano Munari, é o seguinte: vamos lá, o esquema dele, o 4-1-3-2. Vai jogar Borré e Ener, que acabou não jogando, né? Porque nunca jogaram juntos, jogaram 2 vezes ou 3 juntos. E aí o Alan Patrick seria um meia. Para ser esse meia, ele teria que se dedicar muito mais ao processo coletivo. Porque exige isso. Ele teria que fechar a linha, né? Mais do que isso. Teria que marcar mesmo. O que me assusta não é nem a disposição. E é isso que eu tô começando a mudar meus conceitos. Vendo o Campeonato Brasileiro, eu tô mudando meus conceitos de forma muito rápida. Porque os bons times hoje, pega o bom time do futebol brasileiro hoje, que é o time do Botafogo. Não tem nenhum jogador que não precisa correr. Nenhum. O que não precisa correr não farda ali. Ah, mas ele é bom demais. Ali vai ter que correr. Olha o time do Botafogo. E aí, o Fortaleza, um pouquinho diferente. Mais qualidade, o Botafogo joga, para corroborar o que você está dizendo, com 2 meias e 2 frente, e não tem ninguém que recebe a carta branca de não marcar. Eu concordo. Almada marca, o Savarino, outro meia marca, Luiz Henrique marca, e o Igor Jesus marca. Mas eu concordo. Não, eu concordo com o Patrick como um cara que joga de jogos escuros. Eu concordo com o Guerrinha. Não, é que o Guerrinha faz uma avaliação. O bom jogador, hoje, ele precisa ter consciência que ele só vai conseguir ser fundamental em um time se ele tiver uma taxa de trabalho mínima. Não, mas vale por Neymar também, que é o melhor de todos. Tu pode fazer o seguinte, tu pode equilibrar o time. Quer ver uma coisa? Os últimos 3 times ganhadores do Brasil, tá? O Flamengo, Palmeiras, eu vou pegar o Fluminense no ano passado. O Fluminense tinha em campo uns vagabundos. Tinha uns vagabundos. E aí tinha os caras que corriam pelos vagabundos. Tinha. Então tu pode equilibrar. O Alan Patrick, ele só saiu do time por culpa dele. Porque ele teve lesões,
porque teve uma enchente e porque ele não tá jogando nada perto do que ele pode jogar. Porque senão naturalmente ele voltasse. Do time foi a lesão. Não, certamente foi a lesão. O cara 2 vezes, né? Isso. 2 lesões atrapalham. Aliás, o Ener Valencia, o começo de tudo do Ener Valencia são lesões. Né? Então, eu acho que isso aí é importante. Agora, dá pra te fazer um time, por exemplo, assim, o Kudê. O Kudê é um cara moderno. O que o Kudê chegou? Quem é melhor, Alan Patrick ou Wanderson? Aí ele escutou o Salo um dia e chegou na conclusão que é o Alan Patrick. Né? Porque ele aprendia muito com o Salo, Kudê. Claro. Né? O que ele fez? Wanderson, desculpa, tu vai correr pelo Alan Patrick. Porque com o Alan Patrick, ele quase foi para uma final de Libertadores. O Inter não deixou de ir para uma final de Libertadores com o Alan Patrick. Sim, o Alan Patrick fez gol no Maracanã. O Maurício e o Wanderson, de certa forma, suportavam o Exatamente. Então acho que talvez naturalmente isso aconteça no Inter. Porque o Alan Patrick, ele é muito bom jogador. Mas ele vai ter que melhorar muito. Não, acho que ele essa pode capacidade participar. dele. É que depende, claro, alguém vai ser sacrificado, né? Daqui a pouco o lateral direito que subia, o Inter mudou uma coisa, né? O Bustos era um meio atacante. Não, o Bustos era um né? atacante. Agora vamos contratar um zagueiro feioso que só dá coice, entendeu? Fechado, perfeito.